Boa noite, galera. Professor Roberto Cláudio, professor de História, voltando a conversar com vocês, né? Falar um pouquinho sobre o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, certo? Então hoje nós vamos iniciar nossa segunda atividade, nossa segunda aula, né? Já tivemos outros encontros, outros bate-papos, outras informações foram passadas a você. Você que está inscrito no meu canal, está acompanhando a nossa rotina, né? Sabe o conteúdo que a gente tem trabalhado. E você que não é inscrito, está conhecendo nosso canal agora, sinta-se à vontade, né? Prestigie nosso trabalho, prestigie a nossa aula. Deixe o seu like, dê a sua curtida, né? Porque essa aula ela é um incentivo tanto para mim quanto para vocês, né? Então eu não estou cobrando nada, estou ganhando nada e estou aqui para servir a cada um de vocês, certo? Então vamos para frente, pessoal. Pessoal, hoje a nossa aula tem como seguinte assunto, né? O tema da nossa atividade de hoje é a Vila de Fortaleza. Conhecer a Vila de Fortaleza, né? Ou seja, a partir do momento que o forte ganhou importância, relevância no contexto geográfico e estratégico, né, de defesa, de proteção, né, até mesmo na questão política, e ao redor do forte, né, foi se desenvolvendo esse povoado, chamado inicialmente de freguesia, né, e depois ganhou essa feição de vila e posteriormente o nome de cidade, tá? Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a história da Vila de Fortaleza, certo? No outro, na outra aula, né, na outra atividade, nós já discorremos sobre coisas bem variadas, bem interessantes. Então, se você tiver alguma dúvida, a partir de agora, volta no nosso canal aqui, procura os outros vídeos, né, procura as outras atividades e fica por dentro de tudo aquilo que a gente tem conversado, tá bom? Então, pessoal, qual é o nosso objetivo hoje? É estudar, reconhecer a importância da elevação do povoado, do forte, à vila, né? Analisar as transformações que aconteceram neste local, porque foram grandes, né? E nas regiões próximas, ou seja, o desenvolvimento da cidade de Fortaleza começou também, né, a repercutir, influenciar, modelar também o desenvolvimento de outras regiões, certo? Mas inicialmente a vila ela acompanhava, ela assistia o crescimento e a prosperidade de outras comunidades que a gente vai já dizer quais, tá? Então, quais atividades prosperaram e ajudaram no desenvolvimento da vila de Fortaleza? Ou seja, não foi nada fácil, né? Lembrando que em relação ao resto do Brasil, o desenvolvimento do Ceará foi tardio, começou no século XVII, a conquista do território cearense e, consequentemente, o desenvolvimento desse povoado que se transformou numa vila e depois numa cidade, né? Tem muito assunto, né, para a gente discorrer. Vejam bem essas imagens aí, pessoal. Do forte à fortaleza, desafios e mudanças, né? Você percebe aí uma gravura do forte Schöneburg, forte holandês, que depois foi tomado pelos portugueses e passou a ser chamado de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, certo? E inicialmente a vida era em torno desse forte. Aí nós temos uma gravura holandesa e aí você percebe os traços, né, que os holandeses criaram da nossa cidade de acordo com a visão deles. Você percebe que praticamente ali o formato do forte nessa gravura do século XVII, esse formato aí é basicamente a imagem e a representação que eles viam de fora do porto, certo? Eles viam de fora. Então, essas imagens representam a realidade que era vista por eles. E por que que o forte tem esse formato aí, né, pessoal? Pentagonal. E hoje ele não tem mais esses extremos. Se você olhar bem atentamente, esse formato do nosso forte atual, 10ª Região Militar, ele foi feito justamente no projeto
de urbanização da cidade. Muitas partes do forte, os extremos, né, essas pontas foram destruídas devido ao remodelamento da cidade de Fortaleza no século XIX, tá? Então você tem aqui o forte, você tem aqui uma imagem aérea da grande Fortaleza, nossa cidade, né, que todos nós amamos, e você que é cearense, mas é de outro município, se Deus quiser, né, você vai conseguir passar na prova da Guarda Municipal de Fortaleza, você vai se vir aqui na nossa capital. Ou então, né, se você é de fora, por exemplo, uma inscrita no canal, a Eliane Araújo, ela me perguntou se uma pessoa de outro estado poderia fazer o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Pode sim, Eliane, seja bem-vindo, pode vir. Como eu disse para você nos comentários, a dificuldade da pessoa vai ser se adaptar na questão da história de Fortaleza, porque direito, português, né, e as outras matérias são comuns para todos, tá bom? Então, só tem que seguir o nosso canal e acompanhar nossas aulas. Bom, o forte, né, pessoal, nós temos aqui o forte de Schöneburg, né, que foi criado em 1649 e depois foi tomado pelos portugueses em 1654 e a partir daí começou o povoamento, né, próximo aos arredores do forte, né? Então, Fortaleza, ela foi elevada à vila no dia 13 de abril de 1726. Mas por quê? Quais os motivos, as justificativas para transformar esse povoado, que era pequeno ainda, né? não era próspero, numa vila? Nós temos aí os argumentos, as justificativas, que é bom você perceber os detalhes, né? Primeiramente, aí está em vermelho ali, está marcado para você perceber os pontos, as ideias principais. Se via para incorporar a região econômica e politicamente ao reino, certo? Então a região, ela estava, não somente aqui a cidade, mas o interior, né, estava se desenvolvendo e estava se desgarrando do olhar dos censores do império, né, dos administradores. Então, a partir do momento que o Estado autorizou a criação da vila em 1699, né, a Vila São José de Ribamar, ou a Vila de Aquiraz, que nós já fizemos até o mesmo relato no vídeo passado, sobre essa mobilidade do Pelourinho. Começou no Iguape, foi para Fortaleza, para Vila do Forte, depois foi para Vila Velha, Barra do Ceará, e voltou definitivamente depois para o Iguape, né, lá em Aquiraz. Então, os objetivos eram esses. A criação e fundação de vilas no Ceará se viu justamente para incorporar a região econômica e politicamente ao reino. Lembrando que em relação ao Ceará, economicamente, nesse período, nós estamos falando da pecuária, tá bom? E politicamente, né, pessoal, era para mostrar para os donos de terra, os sesmeiros, né, que tinham vastas propriedades rurais, extensões de terras, e travavam combates, embates com os nativos, com os indígenas, né, que o território estava presente, que eles não poderiam, como eu falei, se desgarrar autonomamente, achando que o poder deles era ilimitado, né? Se viu para dar uma espécie de freio, né? E também tem a questão econômica, além da política, né, e a econômica com a questão da pecuária. A pecuária começou a gerar dinheiro. E Fortaleza, nesse momento, não era o centro de comércio ativo que desenvolvesse e envolvesse a própria atividade da pecuária, né? A gente vai ver já entender o porquê. Outro motivo prende-se ao fato da capitania do Ceará estar subordinada à capitania de Pernambuco, ou seja, era um distante a administração de Pernambuco em relação ao Ceará, né? Então ficava mais difícil, vinha uma ordem de lá de baixo, né, de Recife, de Pernambuco, chegar aqui no Ceará, demorava e tudo, e muitas vezes, né, ela era para chegar nos sertões, onde estava mais desenvolvido o povoamento, demorava. Então,
Outro motivo prende-se ao fato da capitania do Ceará estar subordinada à capitania de Pernambuco, né? E devido à distância e falta de uma fiscalização mais rigorosa, muitos sesmeiros sentiam-se à margem das autoridades oficiais. Quem manda aqui essa porra sou eu não quero saber de imperador e tal. Aí quando chegava o cara lá, né, a fiscalização, com aquela tropa, com aqueles juízes, né, com aquelas pessoas lá, os capitães, aí o cara no instante ele baixava a crista dele, né? Justamente pela demora ou ausência destes na sua fiscalização. Quando os colonos, isolados e perdidos nas distâncias, ameaçavam ruralizar e extremar no localismo, a fundação da vila serve para lembrar a autoridade da coroa, tá entendendo? Então, o cara dizia assim, quem manda aqui sou eu. Aí de repente ele via aquela caravana chegando, aquele grupo. Quando ele viu, o cara descia, né, com a documento real, né, com uma carta imperial, dizendo e mostrando para ele, né, que ele tinha que cumprir a partir de agora. Não, você não vai mais lá para Recife, você vai agora lá para Aquiraz, resolver esse problema, né? Tá entendendo? Então, com essa ordem, né, e com essa justificativa, depois Fortaleza foi elevada à vila, segunda vila da província do Ceará, certo? E a primeira foi o Iguape. Esse aqui é um mapa feito pelo capitão donatário Manuel Francês em 1726. Eu coloquei ele grande, assim, bem ampliado para vocês observarem. Lá está o fortezinho ali, né? E diferentemente do que você vê hoje, ele não era de alvenaria, né? Ele tinha esses troncos, essas madeiras, essas toras ali, né? Muita material bem rústico e fácil mesmo de ser violado, rompido, e que precisava justamente dessa proteção, né? De uma guarnição atenta, bem servida, né, de armamento, só que não, né? A gente sabe da realidade era outra. Hoje em dia os nossos exércitos, nossas forças armadas, na verdade, né, tem uma dificuldade de armamento. Você imagina naquela época, né, que às vezes você deixava uma tropa de prontidão no local e passava 2, 3 anos para voltar. Às vezes estava lá entregue, né, as baratas, não tinha mais ninguém. Bom, nessa imagem aqui, pessoal, que representa, por incrível que pareça, Fortaleza, né, a vila de Fortaleza, você percebe ali a igreja, você percebe ali o pelourinho, você percebe também a forca e você percebe ali o quartel, né? Ou seja, a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Isso aí é em 1726. E esse riscozinho aí, branco, que vocês estão vendo, é o rio Pajeú, circundando aí, né, o forte. Essa era a representação que o Manuel Francês fez em 1726 sobre a vila de Fortaleza, certo? Como eu falei, as justificativas para a instalação das vilas era de ordem econômica e política. Econômica, quando aquele distrito, né, aquele povoado começava a se desenvolver, se destacar, na atividade econômica, no caso do Ceará, na pecuária, e em seguida no charque, né, galera? O que vai acontecer? Os caras, ao invés de exigirem que os proprietários, né, eles se desloquem até Fortaleza ou até mesmo para o Iguape, eles começaram a instalar outras vilas nessas regiões que essas atividades econômicas tinham prosperado. Lembrando que ao lado da justificativa econômica, do desenvolvimento, do crescimento e da prosperidade, via também a questão da política, né, da administração. Ou seja, lembrar para aquela pessoa, para aquele administrador ali, para aquele comerciante, que ele não tinha essa liberdade toda. Ele tinha que prestar satisfação, né, dos seus rendimentos, dos seus proventos, né, e dos seus lucros. Então, até os primeiros anos do século XIX, com exceção de Aquiraz e Fortaleza, localizadas no interior, né, no litoral,
As demais vilas de brancos fundadas situavam-se em pontos estratégicos para a produção, reprodução e circulação da atividade da pecuária. Assentavam-se nos cruzamentos das estradas das boiadas e na foz dos principais rios da capitania, Rio Jaguaribe, né? Aí Jaguaribe você lembra do Aracati, Acaraú, Coreaú, né? Pelo lugar geográfico das vilas, confirma-se o interesse português pela atividade produtiva. Aracati localizava-se na foz do Rio Jaguaribe, para onde seguia a Estrada Geral do Jaguaribe. Então nessas encruzilhadas, né, no sertão afora aí, tá? Nessas rotas de caminhada da boiada, que era comandada pelos vaqueiros, pelos tangerinos, né, galera? Se desenvolveram essas vilas. E aí essas vilas, né, começaram a ganhar importância. A início se vindo assim como parada, né? E depois se vindo mesmo como uma comunidade que começou a ter um comércio, uma atividade mais rentosa, né? Mais servindo finalmente aqueles grupos de pessoas que se deslocavam de uma cidade, né, de uma vila para outra. Lembrando, né, que inicialmente esses povoados, esses distritos, eram chamados de freguesias, depois passaram a se chamar de vilas, para em seguida, né, serem chamados de cidades, tá bom? Então, tem toda aqui uma descrição sobre esse ambiente, sobre esse território, para vocês observarem. Professor, a gente falando aqui de concurso, o senhor coloca foto de uma praia, professor. O que está acontecendo? Galera, você olha ali para o forte e não percebe, né, que há décadas atrás, por exemplo, essa foto aqui de 1930, esse aqui era o litoral que tinha em frente à 10ª Região Militar. Essa aí era a extinta Praia Formosa, certo? Então você percebe aí que tem esses jovens que hoje em dia, né, 1930, já são quase 100 anos aí, né, provavelmente não estão mais vivos, e você percebe aí que como era a paisagem, o ambiente ali em frente, né, da 10ª Região Militar, para você não imaginar que já existia aquelas vias, né, que tem em torno ali do forte da 10ª Região Militar. Pelo contrário, era um areal, como diz aqui o cearense, né, medonho. Outra imagem, tá aí também para vocês perceberem, né? Esse espaço aí hoje ele está ocupado pelo hotel Marina, né? Marina Park Hotel. Esse monumento aí, galera, que é da década de 80, ele representava a fundação desse trecho da leste-oeste. E hoje em dia ele se tornou praticamente um monumento privado, porque ele está dentro do espaço privado do Hotel Marinas Park, né? Do Marinas Park Hotel. Então você vê que o olhar de quem estava no forte, né, até quem viveu esse período, vamos imaginar aqui os holandeses, os portugueses, né, olhavam por esse local aí. Aí você pergunta, professor, mas por que eles desembarcavam lá no Mucuripe e não aí em frente, já que aí também tem essa praia, né, tudo. Esse local, você percebe lá no fundo que tem um quebra-mar, que foi feito muitos anos depois, né? Então era um local de difícil atracagem, além de ser um local raso, que significa que somente pequenas embarcações, né, com a sua estrutura menor poderiam atracar aí. Mas as embarcações elas atracavam aí próximo, sim, muito tempo depois, mas somente depois que eles fizeram esse quebra-mar, né? Então ainda tinha essa dificuldade de atracagem nessa região aí próxima ao centro, beleza?
como nós falamos, né, pessoal? Primeiramente, o povoado que surgia dentro do território cearense tinha o nome de freguesia, depois chamava vila e futuramente vinha a ser cidade, tá? Cidades no Brasil imperial só eram fundadas, né, pelo imperador. Não era fundada, né? Vamos dizer assim, só recebiam a carta, o, a expressão, né? Só recebiam a documentação através de um ato do imperador, beleza? Então, a nossa cidade, por exemplo, a vila de Fortaleza, ela passou para a cidade em 1823, através de um decreto do imperador Dom Pedro I, beleza? Gente, o que vocês estão vendo aí nessas imagens, né, são as vilas que foram surgindo por todo o Ceará. E aí você não esquece, que eu já estou te dando a dica, estou te dando a informação, que essas vilas surgiram devido a duas ocorrências: econômica e política. Econômica, pá, tá ganhando dinheiro por lá, pá, vamos ali, criar uma vila. Ah, os cabos ali são muito machos, muito valentes ali, querem mandar em todo mundo, né? Aí você pergunta assim, professor, chamar de coronel esses caras aí? Ainda não. Coronelismo está relacionado com outro período, outra fase, né, dos nossos sertões aqui, mas nesse contexto ainda não, tá? Não são os proprietários rurais, donos de terra, né, donos de sesmarias, né, que tinham muito poder territorial e se achavam intocáveis e imaginavam que as ordens vêm lá de Recife. Mas em 1799 acabou. Em 1799 o Ceará se tornou independente de Pernambuco e passou a ter a sua própria gestão administrativa, judiciária, política. Passou a comercializar diretamente com Portugal, ao invés de as espécies, né, de necessidade, os bens de primeira necessidade vinham de Recife, passaram a vir diretamente para Fortaleza, para o Ceará. Mas desembarcavam aonde, galera? Continuou com a importância do porto do Aracati, né, e não o porto de Fortaleza, certo? Então, a cidade de Fortaleza, né, a vila de Fortaleza, século XVIII, né? Então já era vila. Ela viu e assistiu o sertão crescer, se desenvolver, prosperar, as vilas crescerem, surgirem, pipocarem, né, por lá pelo interior, através de duas atividades econômicas. Primeiro, a criação do gado, né, a própria pecuária, né, que começou lembrando que o gado não era criado no litoral devido àquela carta régia de 1701 que proibia, então, criação do gado, pecuária, sertão, beleza? E aí, como o gado tinha que ser levado para fora do Ceará, tinha que ser levado lá para Recife, quando ele chegava no meio do caminho, o bicho estava maguinho, cheio de urubu seguindo. Aí, negado, aí os urubus estão seguindo a gente, sei porque já está cheio de gado aqui seco, mago aqui, né? Então, eles descobriram, não se sabe quem foi que criou, né? Mas a partir desse momento aí, né, no século XVIII, a pecuária ganhou uma grande importância, uma grande relevância econômica, né, para a capitania do Ceará, beleza? Aí houve essa transformação do gado, que deixou de ser transportado, conduzido, guiado, né, até esses locais de comercialização, no caso Aracati ou até mesmo Recife, né? Aí passou a ser comercializado nessas peças aí de carne seca,
né? Ou seja, se abatia o gado, cortava carne, né? Colocava para secar, depois colocava aquele sal no pedaço de carne, né? Pronto. E era vendido, chegava, né? Assadinho, só o filé, né? Só pitel. Então, ainda hoje a gente. Vamos lá. Com o Ceará independente, a vila dá a volta por cima. Numa classificação estabelecida por Maria Salete de Souza, em 1975, né, no século XVIII, as ilhas de maior importância do Ceará estavam no interior, Sobral e Crato, à exceção de Aracati, no litoral leste. Né? Em seguida estava o Quixeramobim, no sertão central. Em terceiro lugar estavam as vilas de Fortaleza, Grande e Aquiraz. O primeiro presidente da capitania autônoma, Bernardo Manuel de Vasconcelos, ao chegar a Fortaleza, espantou-se com a pobreza da capital, onde havia uma falta absoluta de todas as coisas de primeira necessidade. Né? E comparou-a à vila de Aracati, de numerosa população, comércio bem estabelecido, acrescentando que a civilidade, a polidez de seus habitantes fazem esta vila, Aracati, assaz recomendável. Né? Vocês se lembram daquela velha disputa, né? Primeiramente foi entre Iguape e Fortaleza, né? Ou seja, Aquiraz e Fortaleza, vai ser a primeira vila, né? Aí acabou sendo primeiramente fundada a vila de Aquiraz, em 1699, Fortaleza em 1726. Aí ficou aquela disputa, aí Fortaleza foi elevada à vila, né? Também pelo crescimento, e não foi somente, pessoal, pela questão econômica, não. Tinha também a questão estratégica, né? Ou seja, o forte aqui na nossa cidade, né? A sua localização facilitou também a questão do comércio, né? Com o próprio Maranhão, com o norte. Quem via do Maranhão, né? Do norte, ia para Recife. É como se aqui se visse, fosse uma parada obrigatória, né? Um meio termo. Você vai de Recife para São Luís, para em Fortaleza ali e tal, dá uma agrupada, uma ajustada, né? Pega água, alguns alimentos, vai-se embora. Vem de lá, faz a mesma parada, beleza? Enquanto a vila de Fortaleza, olha o aspecto da nossa cidade no século XIX, galera. Né? Enquanto a vila de Fortaleza era um montão de areia profundo, apresentado do lado pequeno casas térreas, encontrando nesta classe a muita velha e arruinada casa dos governadores. Então, a nossa vila, ou a nossa cidade, né, século 1799, por exemplo, século XVIII, e a partir do momento, né, o ofício é de 1800, século XVIII, né? O que o Bernardo Manuel percebeu? A pobreza na nossa cidade, né? A desestrutura totalmente, né, a parte de pavimentação, né? Ou seja, era duna, a cidade foi construída em cima de duna, que com o tempo foi removida, né? Os alicerces foram colocados, né? Depois que houve essa preocupação com a urbanização da nossa cidade, né? O desenvolvimento, o crescimento, e está perto de acontecer, viu? Nesse mesmo período aí, não vai tardar muitos anos aí, vai acontecer a questão do enquadramento, né? Das ruas de Fortaleza. Depois a gente vai ver isso aí, galera, beleza? E aqui pronto, né? É as nossas fontes, é onde a gente encontrou as informações para repassar para vocês, beleza? Pessoal, eu queria lembrar vocês também o seguinte: quem disse que ia para o passeio, né? Fortaleza passo a passo, por exemplo, esse álbum aqui foi o álbum que eu recebi, acho que há uns 2 anos atrás, né? E aí, hoje em dia tem um outro álbum. O álbum atual é esse daqui, ó. Esse aqui é o atual e este aqui é o antigo. Veja bem, eu participei sábado agora, às 9 da manhã, lá no centro, na Praça do Ferreira, da caminhada Fortaleza a pé.
Professor Gerson Linhares, né, que é a pessoa que eu entrei em contato, que a gente já fez o agendamento e tudo, e orientou quem quisesse do grupo, né, da nossa, do grupo aqui que eu estou coordenando, né, na parte de história de Fortaleza, assistir essa aula sobre educação patrimonial de Fortaleza, conhecer os pontos históricos de Fortaleza. Segundo o professor Gerson Linhares, 15 pessoas ligaram para ele para confirmar a presença. Só foi eu, o outro professor e só foi uma menina que nem do grupo da Guarda Municipal é, certo? Então, a galera pede informação, né? Sobre o livrinho, diz que vai e acaba não indo. Pessoal, esse aqui é o meu álbum, o grande, né? Mas é o que tem aqui, ó. Nós temos a história de Fortaleza, aqui, né? As informações, a história de Fortaleza. Todo livro, ele tem figurinhas que vocês vão receber o livro e um, um material com figurinhas. Então, você vai procurar bandeira de Fortaleza, por exemplo. É aqui explica, né? De onde conta toda a história. A partir do momento que você vai fazendo esse trabalho, essa terapia, né? De você colar as figurinhas, você vai lendo aqui. O aniversário da cidade de Fortaleza é comemorado todos os anos, dia 13 de abril de 1616. Você já está marcando uma questão da prova na sua cabeça, cara. Aí você se comprometeu aí e faltou. E aí o professor, ele tem um número, ele me falou que por conta da pandemia, né, ele tinha recebido várias revistas e depois parou, aí voltou às atividades. Só que ele no momento, ele está com o material, digamos assim, perto de encerrar e ele não está mais com aquela verba, porque ele recebia verba da prefeitura e de um banco também federal. E até agora essas empresas não se comprometeram com o patrocínio. Então, eu não sei até quando, né, ele vai ter a revista, porque as aulas têm todo sábado, mas a revista ele não sabe até quando vai ter. Mas eu convido vocês a assistirem novamente, pessoal. Participarem do projeto aí, ajudarem a ele também a crescer, né, e divulgar e conhecer a história de Fortaleza. Outro detalhe também, na aula passada, né, na aula 1, eu deixei o link na descrição da nossa aula das duas últimas provas da Guarda Municipal, a prova de 2006 e 2013. Só que eu também encontrei a prova de 2002. Então nós tivemos prova da Guarda Municipal em 2002, 2006 e 2013. Tá? E a de 2002 eu não coloquei para vocês. O que é que eu comentei da comparação das provas de história? A primeira prova de 2006, ela estava mais aquela prova mesmo de história, perguntando sobre os pontos históricos. Já a prova de 2013 precisava de conhecimento não somente da parte histórica, mas sim da parte da parte geral de Fortaleza, da localização, da população, das regionais e tudo. Então, eu tinha feito um outro vídeo falando sobre esses pontos. Eu tenho que fazer uma atualização para vocês, beleza? Então é isso, galera. Eu agradeço aqui a vocês, né? 33 minutos aqui de aula. Agradeço a vocês. Por favor, divulgue o nosso vídeo, divulgue o nosso trabalho. Quiser comentar, quiser criticar, quiser conversar comigo, tem aí o meu zap, tem aqui minha rede social, meu Instagram. Convido vocês também a me seguir no Instagram, né, galera? E eu só tenho a agradecer. Hoje eu recebi um contato aí de um rapaz que fez a prova da Polícia Militar. E não sabia, não estou sabendo, não estou acompanhando se saiu o resultado. Mas ele me agradeceu, né? Disse que conseguiu uma boa pontuação, né, graças às minhas aulas. Então eu espero que eu possa também ser útil para vocês nesse conteúdo de história de Fortaleza. Então, agradeço a todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.